Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skyasterix trazendo mais vídeos e notícias de Raid, Shadow Legends. Pessoal, o jogo terá uma mudança extraordinária, né? Eu sei que o pessoal aí começou a comentar, pô, não vai ter ali o CVC na semana, o que estava programado e tal, mas tá aqui a razão, gente, ó, tá aí a razão, tá? Era devido aí praticamente à arena em tempo real, né? Eles trouxeram a arena que o pessoal tinha pedido há muito tempo. Lembra que eu tinha falado até na época que eu tava jogando na Natsu, né? Que é os 7 pecados capitais. Então, vai ser bem parecido com o Nanatsu, mano, em termos da arena ali, quando vocês forem jogar, né, com relação ali a outro jogador em tempo real, tá? Então vai ser nesse nível, você vai ter um tempo ali para você selecionar a habilidade. Uma vez você selecionando a habilidade, aí você vai estar ali competindo. Não é inteligência artificial mais do jogo, né? Nesse modo de arena, tá, gente? Então, só para vocês ficarem sintonizados referente a isso, né? Assim como vocês não vão poder usar, vai ter umas regras ali referente à arena, né? Com relação aos campeões que vocês vão utilizar, tá? Então, tem que ficar sintonizado referente a isso também. Mas temos o vídeo aí que a Plarium lançou para nós, né? De surpresa, né? Tem poucos minutos aí. E vamos acompanhar, fora a questão dos novos chefes, gente, chefes fodásticos que tá chegando, né, são os chefes já habituais que temos, mas que eles estão aí totalmente fortificados, né, e daí vem a importância ali da galera correr atrás, principalmente quem já tá no nível mais avançado do jogo, conseguir ali finalizar o Necrópolis e fortalecer os equipamentos e tudo, porque isso vai influenciar também, tá, gente, vocês têm que colocar os campeões totalmente insanos aí para poder lutar contra esses chefes, tá? Não é à toa também que tá chegando aí, tá ali o outro chefe com relação aos acessórios em si. Mas vamos lá, sem perder muito tempo, bem rápido, vamos pro vídeo, né? Um vídeo bacana referente ao que vai rolar aí. Me deixa saber aí o que vocês acharam do vídeo, né? Pelo que está por vir, assim como com relação aos campeões, qualidade de vida e por aí vai, né? Mas a questão da arena, o foco desse ano aí é mudança geral na arena, né? 100% positivo, gente, 100% positivo em termos aí do que tá chegando no jogo. Então vamos perder muito tempo não, né? Então o Betão aqui vai trazer aqui para vocês agora o vídeo, né? Para vocês analisarem e terem uma noção referente ao que vai rolar. Beleza? Até a próxima. Hey everyone, welcome to the first What's Next in Raid episode of 2023. It's only fitting that we kick the year off with some huge news about what's coming to the game. So, let's waste no time in getting right into it. First up, let's start with the new PvE content. We are supercharging some of our familiar dungeon bosses, making for a really tough endgame challenge. Introducing Hard Mode Dungeons. When we say hard mode, we mean hard mode. These aren't just minor buffs and tweaks. We've really changed up the mechanics and abilities of these bosses, adding devilish new twists to old. Olha aí, gente, ó, só para vocês não ficarem perdidos, mecânica mudada com relação a esses chefes, tá? Os chefes ali não é a mesma mecânica com relação aos chefes habituais que já temos no jogo, certo? Tá? Em termos ali de aparência, são os mesmos, com cores diferenciadas, mas são chefes mais poderosos, tá bom? Old classics. That's not to say you'll have to change how you approach dungeons entirely. Old stages will remain the same, with these remix dungeons being accessible via 10 extra stages for the Dragon's Lair, Ice Golem's Peak, Fire Knight's Castle, and Spider's Den. So, let's meet our combatants. These bosses weren't exactly nice to start off with, but a creeping darkness has tainted them even further. They're tougher, stronger, and more brutal than their regular counterparts. So, bring your A game. Let's start with the noxious dragon, its tainted Hellraiser. Rather than more fire, this malevolent fiend has doubled down on horrific poisons. His mephitic fire skill will apply twice as many poison debuffs as its normal counterpart, Wall of Fire, and it beefs up Tainted Hellraiser with a 50% increase attack buff for good measure. Also, his secret skill, Toxic Incineration, will activate all poison debuffs on your champions at once.
This caustic explosion can deal major damage, so be sure to bring someone who can cleanse these poisons from your team. Now, let's take a look. Ok, gente, olha só, só pra capitular aqui, esse novo chefe aí, ele vai ter ali praticamente os venenos explosivos, né, e vai trazer um dano filho da mãe, né, não falar no modo mais palavrão aí, né, então o cleanser ali vai ser totalmente necessário, então já deram a dica referente a isso, beleza? Look at Tainted Clysis and see what new tricks he's hiding up his frozen sleeves. Debilitating Frost will remove all debuffs from Tainted Clysis and decrease your team's turn meter by 30%. Also, he's now utterly immune to poisons. Makes sense, seeing as he's literally made from ice. So, how do you defeat something made of ice? You melt it. HP Burn is your friend here. It deals 10% more damage to Tainted Clysis and destroys the max HP of his minions, making it easier to put them back into the ground whenever they get dragged. Tá ok, gente, olha só. Com relação aqui a esse chefe, né, o golem de gelo ali, né, o mais poderoso, agora a parada é o seguinte, né, ele vai ser imune aos venenos e o foco aí é com relação a queima-vida para poder derrubá-lo, né, então tem que ficar sintonizado referente a isso, fora que ele vai ter também ali a parada de controle com relação aos medidores de turnos, tá? Então já fiquem ligados aí referente a isso, tá? Então importantíssimo aqui o que eles estão falando. Dragged back into the fight. Needless to say, some teams that used to shine in this dungeon will be getting the cold shoulder from Tainted Clysis instead. Be prepared to change your teams accordingly. Next up, the Ice Golem's hot-tempered counterpart, Tainted Fyro, the Fire Knight. If you thought his shield was nasty before, just wait until you see it now. It goes from needing 12 hits to break in stage 25 of normal mode to needing 21 hits in stage 10 of hard mode. And that's not even your biggest worry. Attacking Tainted Fyro's shield will destroy your champion's max HP by 1%. Need more. Meus caros, esse chefe aqui vai ser fodástico, mano. 12 para 21 hits ali no escudo dele para poder abrir e tal. Vai ter que ter campeões especiais que atacam várias vezes nele, tá? Olha só a parada, mano. More HP destruction. His Corrupting Blaze skill also destroys your team's HP by 15% of the damage dealt. Meaning, whatever he does, your HP is taking a hit. You'll need to find a way to counter this, or else Tainted Fyro will be carving through your champions like a hot knife through butter. Oh, and he's immune to turn meter reduction too. Sorry all you Cold Heart and Allure fans. However, all hope is not lost. Turns out Tainted Fyro just needs to chill out. Okay, using freeze may not literally freeze him, but it will cause him to lose 15% of his turn meter per freeze debuff. Cool. Let's move on to our next star, Tainted Scavag, and her using freeze may not literally. Olha aí, gente, é importantíssimo aqui com relação a esse chefe, né? Então, o Betão voltando aqui, olha só, o Fyro aí, né? O Cavaleiro de Fogo, mano, esse cara aí, digamos que congelamento será importante nele, tá? Então, já vão aí pensando em termos aí de campeões para poder congelá-lo, tá? Vai ser uma forma de diminuir o medidor de turnos do chefe, certo? Freeze him, but it will cause him to lose 15% of his turn meter per freeze debuff. Cool. Let's move on to our next star, Tainted Scavag, and her endless brood of spiderlings. The changes to her dungeon should send shivers down your spine. First, Tainted Scavag is immune to turn meter reduction and HP burn. We're not kidding. In fact, if you've got HP burn on her spiderlings, each AP burn activation will now partially heal her. So you'll definitely want to avoid that. Gente, aqui é o seguinte, a aranha aqui agora complicou, né? Então queima-vida não será bacana, ela vai estar se curando com relação ao dano de queima-vida, tá? Então ela também será imune com relação aos medidores de turno, então já avisaram aí. Mas vamos ver, eu creio que vai ser veneno agora o foco para poder matar essa aranha, vamos lá. Also, her spiderlings are immune to freeze, so that old trick won't save you either. However, where one door closes, another one opens.
each time a spiderling dies, Scavag loses a chunk of her HP. So, upping your area of effect game and blasting her entire clutch to Kingdom Come is now a viable strategy. Another saving grace is that hard mode spiderlings aren't any tougher than they are on stage 25 of normal mode. So if you can splat them there, you can splat them here. Overall, hard mode dungeons clutch to Kingdom Come is now a viable strategy. Então é o seguinte, gente, ó, o foco aqui dessa aranha será, olha só, a Scavag perde um pedaço da vida dela, então aqui com relação ali, ó, deixa eu sair daqui, ó, cada vez que uma aranha pequena morre, a Scavag perde um pedaço da vida dela, então melhorar a sua área de efeito e detonar a ninhada dela é a melhor estratégia. Então é dano de área lascado para poder matar as aranhas dela, que vai fazer com que mate ela, tá? Aí vocês já vão pensando aí referente a isso, beleza? Então vamos lá. Another saving grace is that hard mode spiderlings aren't any tougher than they are on stage 25 of normal mode. So if you can splat them there, you can splat them here. Overall, hard mode dungeons live up to their name, and taking them on is well worth the effort. Along with yielding greater rewards and more event or clan v clan tournament points, hard mode dungeons will also drop mythical artifacts and accessories. Until now, you could only get mythical artifacts from Hydra. E olha aí, gente, são aí artefatos místicos, assim como a gente consegue ali na Hydra, então vai estar aí nesses novos chefes também. Beleza, beleza, beleza. Battles, but it wasn't exactly an easy location to farm. Once hard mode dungeons go live, you'll get to choose which sets to hunt for and have more ways to earn mythical artifacts and accessories. And trust me, you'll want these mythical goodies to prepare for the challenges we've got cooking this year. Speaking of challenges, we all know that the best thing in life is to crush your enemies, climb the ranks of the arena, and become the best in the world. But until now, you can only test your strength against AI-controlled defense teams, and we know you all dreamed of more than that. You want to go head-to-head with other players to feel the thrill of real-time PvP and test your skill against opponents as cunning as you are. Now, at last, we can say that dream is becoming reality. Live Arena is coming to Raid. We're super excited about it. Tá aí, gente, Arena em tempo real chegando. Então, a Arena em tempo real, como eu pude falar pra vocês, vai ser bem similar aos 7 pecados capitais aí, em termos na NAS, em termos de tempo em si, mais bacana. Até que enfim isso chegou. Can't wait to see how Raid's PvP scene will evolve after the feature goes live. We won't go into too much detail today, so consider this an appetizer before. As arenas estão fantásticas, mano, fantástica. Olha isso. Ó, level 50 ou above, level nível 50 ou acima disso. Ó, o matchmaker achando ali uma pessoa de acordo com o seu nível para poder lutar. During this phase, both players will pick their champions one by one, building a team of 5. Each player will then get to ban a single enemy champion from the fight and choose their team leader. No doubt some of you more devious players will come up with plenty of mind games for this. Oh, and one thing to mention, you won't be able to use duplicate champions. Ó, você não poderá usar campeões duplicados, hein? It won't be all that different as far as core mechanics are concerned, except you're fighting a real human. So, be prepared for nasty surprises that the AI could never come up with. All phases in battle will have an overall time limit and a limit on player turns. Should the overall time limit run out, both players will receive a defeated result. You're fighting the clock as much as you're fighting your opponents here, so don't try and stall out for the win. On top of the sheer awesomeness of fighting other players in real time, there will be dedicated live arena quests, new artifacts, a new addition to the Great Hall where you can spend your hard-earned life. Olha aí, gente, teremos aí nova adição com relação aí ao salão, tá? O grande salão ali, olha só, mano, vai incluir ali, bacana, tá?
Olha a importância da arena em tempo real. Então isso vai ser muitíssimo bom. Muitíssimo bom. Olha aí, gente. Grande mudança, né? Então, novos artefatos, adição Grande Salão e por aí vai, mano. Tá? Então fiquem ligados referente a isso. O Betão avisando aqui. Então fiquem ligados. A arena vai ficar fantástica, hein? Live arena crests and other rewards to look forward to. But we'll talk about all that later. Those are the two main features we'll be working on in the near future, but we also have some significant quality of life updates coming too. First of all, we're going to make... Então olha aí, gente, ó, qualidade de vida chegando, tá? Já para sintonizar aí, ó, expansão de multi de batalhas, tá? Então opção de multi de batalhas, estão promovendo aí a melhoria em termos do nosso quantidade de artefato e por aí vai, né? Então isso é totalmente necessário, né? Novos artefatos e acessórios, né? Com relação à seleção deles, né? E tirar aqui, deixa eu tirar aqui na tela ali que eu não consigo ver. Também ali uma melhoria por parte quando a gente for fazer convocação de fragmentos, tá? Então isso aqui é mega importante. Make separate multi-battle settings for various game modes and even for some individual dungeons. This should make it even easier to customize your farming teams and ensure they don't run into any trouble during their artifact hunts. We are also expanding your artifact selling options in multi-battle mode. Right now, you can only choose what rank of artifacts you want to get rid of. But we're changing it so you can pick which artifacts you want to keep based on the rank. Olha aí, olha aí. Aqui, ó, expandindo, que isso aqui vai ficar muitíssimo bom, né? A parte de seleção, tipos de artefatos que a gente vai poder selecionar, né? E com isso também já, logo de cara, e já excluindo ele de acordo com as batalhas que forem realizadas. Rarity, type, set, specific substats, or any importantíssimo, importantíssimo. Bacana, olha isso, mano. Muito bom. We're also adding a new sorting option for artifacts and accessories that'll allow you to sort your gear by stats. For players with many artifacts, it should help you keep on top of things. Finally, we're going to sort out the chaos that is the Fragment Summons tab. Champions that are currently unavailable by any means will be hidden from the list, unless you've got at least one of their fragments. It's a small enough change, but it'll make navigating fragment summons much easier. And finally, it wouldn't be a What's Next video without showing off some awesome new champions in the pipeline. Olha aí os novos campeões que estão chegando. Barbarians, fashionable Ogrins, and their Barbários, Ogrins, Vigia Silva, Skinwalkers, bacana, mano, olha aí. Show de bola. Então tá aí, gente, tá aqui o vídeo, tá? Então eu fiz um vídeo aí comentando, né, específicos tópicos aí referente a isso. Muito bacana, tô muito empolgado. Mas me deixa saber o que vocês acharam. Obrigado a todos por terem seguido no meu canal. Se inscreva no meu canal, não dói nada. Clica aí no curtiu, tá, gente? No like aí, né? Eu preciso muito da ajuda de vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos, assim que possível. Até a próxima. Bom final. Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.